Neste vídeo nós vamos trabalhar com função inversa. Função inversa é quando o domínio e o contradomínio de uma função qualquer trocam de lugar, que é o que está acontecendo aqui neste exemplo. Temos uma função f de domínio -3, 2 e 5 e contradomínio 1, 5 e 6. Na inversa da f, o domínio e o contradomínio trocam de lugar. O domínio vira contradomínio e o contradomínio vira domínio. O conjunto de partida vira conjunto de chegada e o conjunto de chegada vira conjunto de partida. Na função f, 1 é a imagem do -3 e na inversa de f, -3 é a imagem do 1. E assim por diante para todos os outros valores. Uma observação. Apenas funções bijetoras possuem função inversa. Vamos ver agora por que isso acontece. Aqui temos dois exemplos de funções que não são bijetoras. Na função inversa, o conjunto de partida e o conjunto de chegada trocam de lugar. Então, se eu for fazer a inversa dessa função aqui, o conjunto de chegada vai virar o conjunto de partida. Só que tem um detalhe. Uma relação para ser função, existem dois pré-requisitos. Não pode sobrar elementos no conjunto de partida e cada elemento só pode mandar uma flecha, nunca mais do que uma. Então, se esse conjunto aqui virar o conjunto de partida, vai ficar sobrando esse elemento aqui, ó. Então, neste caso, vai dar problema. No segundo caso, se o conjunto de chegada virar o conjunto de partida, o número 5 vai mandar flecha para dois números, e isso não pode acontecer. No último exemplo, temos uma função bijetora. O conjunto de partida e o conjunto de chegada podem trocar de lugar, que não vai dar problema algum. Uma vai ser o inverso da outra. Encontre a função inversa de cada uma das funções abaixo. Aqui eu já tomei o cuidado de escolher apenas funções bijetoras. Como que faz para saber se uma função é bijetora, tendo apenas a equação que define a função? Isso vai ser assunto para outro vídeo. Para encontrar a função inversa de uma função qualquer, você vai trocar as variáveis x e y de lugar e isolar a variável y. Então, a função inversa de y é igual a 3x menos 5, vai ficar x é igual a 3y menos 5. X e y trocam de lugar. Agora, isola a variável y. 5 está subtraindo, passa para o outro lado somando. Três está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Aqui, a variável y já está isolada. Mas para ficar de um jeito mais bonito, mais organizado, é mais conveniente deixar a variável isolada antes da igualdade. Então vai ficar y é igual a x mais 5 sobre 3. Y é igual a 3x menos 5. E y é igual a x mais 5 sobre 3. Essas duas funções, uma é a inversa da outra. Se quiser conferir se está certo, existe a prova real. Vou atribuir um número qualquer para x. Aqui nessa função, quando x vale 4, y vale quanto? Coloque o número 4 no lugar do x e resolve. Então vai ficar 3 vezes 4, 12. 12 menos 5, 7. Aqui nessa função, quando x vale 4, y vale 7. Se na função y é igual a 3x menos 5, 4 manda flecha para o 7,
Na inversa dela, 7 vai mandar a flecha para o 4. 7 mais 5, 12. 12 dividido por 3, 4. Y é igual a x mais 1 sobre 2. Para achar a inversa dessa função, troque as variáveis x e y de lugar e isole a variável y. Então vai ficar x é igual a y mais 1 sobre 2. Vou multiplicar os dois lados da equação por 2 para poder simplificar esse 2 que está aqui no denominador. Uma equação funciona como se fosse uma balança. O que eu faço de um lado, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado para manter o equilíbrio. 2 multiplicando, 2 dividindo, cancela, cancela. Dois x menos 1 é igual a y é igual a 2x menos 1. Y é igual a 2x menos 1 e y é igual a x mais 1 sobre 2. Essas duas funções, uma é o inverso da outra.